what we're seeing, a divine conspiracy. That you, an angel, love you, could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered. Glória a Deus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos telespectadores que já estão conosco na nossa web TV. Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui uma vez mais para juntos termos a nossa EBD em foco do campo de Arapongas. E uma vez mais eu quero ser grato a Deus por sua participação. Já de início, agradecer também a todos os nossos patrocinadores que patrocinam esse programa que tem abençoado aos professores e aos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Tendo feito isso, quero também agradecer a Deus pela vida do nosso professor Danilo, que uma vez mais está conosco para juntos podermos falar um pouco da nossa lição de número 8. Antes de fazer o anúncio da nossa lição de número 8, quero dar a oportunidade ao nosso professor Danilo, para que ele tenha também o seu momento de gratidão aos irmãos. Boa tarde a todos, graça e paz. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui podendo participar deste momento. E grato a Deus por essa oportunidade, né, poder aprender um pouco mais da palavra de Deus e poder contribuir também para esse momento tão especial, onde nós vamos aprender aí através das nossas lições. Que Deus esteja abençoando a todos aqueles que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, e que vocês venham ter um momento abençoador e muito edificante aí para as vossas vidas. Meus irmãos, a gente já estamos bem avançados na nossa lição desse primeiro trimestre de 2023, e a gente já estamos na lição de número 8, e hoje traremos aqui uma breve explanação da lição de número 8, que tem por título o Avivamento Espiritual no Mundo. Essa lição ela é de extrema importância, principalmente aos professores da Escola Bíblica Dominical, e será muito proveitoso que os mesmos transmitam aos seus alunos como se deu esse avivamento no mundo e como ele tem acontecido ao longo dos anos, ao longo das décadas. Deus tem feito algo extraordinário e tem abençoado a sua igreja, mas nós necessitamos que um avivamento mais profundo aconteça, principalmente no seio da nossa igreja brasileira, que há muito tem esquecido, né, alguns valores, e o avivamento é a única ferramenta usada pelo Espírito Santo de Deus para fazer revigorar esses valores e trazê-los uma vez mais às claras. Então, a nossa lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo, nós iremos fazer a leitura do nosso texto áureo. O nosso texto áureo, ele diz: "E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar." Isso está em Ezequiel 47, verso de número 5. Queria pedir para o nosso professor Danilo ler com vocês a verdade prática. Verdade prática diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Veja, meus irmãos, que verdade poderosa. Nós iremos para a nossa verdade prática e depois traremos aqui o auxílio ou o que essa lição se propõe a trazer para os nossos irmãos hoje. Iremos aí para a nossa verdade, nossa leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel 37, versos de 7 a 10,
e Ezequiel 47, versículos de 1 ao 5 e depois o verso de número 9. Esses dois textos, eles são textos conjuntos, porque o primeiro texto de Ezequiel 37, se não me falha a memória, ele vai tratar nada mais, nada menos de uma renovação, um renovo espiritual na vida de Israel. Já o capítulo de número 47 vai traçar sobre o que eu chamo de as 4 fases de um iniciado na obra de Deus. As 4 fases de uma igreja, quando o anjo vai medir e ele começa medindo e as águas dão nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos e depois essas águas, elas não se conseguem mais passar, a não ser que seja passando a nado. Mas vamos ler a leitura bíblica em classe, iniciando pelo verso 7 do capítulo 37. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam, e profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Professor Danilo, leia o capítulo 47, dos versos 1 até o 5 e depois o verso 9. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram tão profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Olha aí, meus irmãos, que bênção de Deus, como fora dito, ele começa a medir, e ele, fazendo isso, passou por águas. As primeiras águas davam em seus tornozelos, joelhos e lombos, e depois eles não conseguiam mais fazer essa ultrapassagem, a não ser por meio de nado. Então isso fala sobre uma vivência espiritual do seu início até a sua maturidade e até esse ser completamente inundado pelo Espírito de Deus. É justamente isso que o avivamento produz. O avivamento faz com que o ser humano, com que o homem e a mulher viva uma vida cheia de Deus, repleto de Deus. É como um copo com água que você vai o enchendo aos poucos e automaticamente, ao receber água, aquele copo irá transbordar cedo ou mais tarde. Então, o avivamento faz com que o homem e a mulher transbordem do Espírito de Deus em sua vida. E só dessa maneira, apenas dessa maneira, é que os crentes na terra conseguem alcançar êxito contra os seus adversários. Ele não tem armamentos humanos para vencer o inimigo. O armamento é um armamento espiritual e o principal deles é ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo no EBA aqui em Arapongas e inúmeros professores já falaram dessa temática, ser cheio do Espírito, ter o Espírito de Deus. Nós iremos ver agora aqui o nosso
a nossa apresentação da lição, que vai falar sobre os 3 principais objetivos. O primeiro objetivo é explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Veja que daqui a pouco o nosso professor Danilo vai trazer uma explicação de como se deu, como aconteceu o avivamento no livro do profeta Ezequiel. E em segundo lugar, nós devemos identificar os grandes avivamentos no mundo. E aí a gente vai partir para uma parte mais histórica, lá com os reformadores, e depois com a reforma protestante, depois com um avivamento acontecido na Rua Azusa, tal, e a gente tem isso desse fundo histórico para transmitir aos irmãos de como esse avivamento vem sendo trazido ao longo dos anos, ao longo das décadas, pelos nossos irmãos que iniciaram, pelos apóstolos que iniciaram. Então, a terceira, devemos mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Veja que o avivamento muda o rumo da história, seja da história de uma nação ou da história de um homem e de uma mulher. O que fica claro é que o avivamento ele tem o poder de alterar a rota, de alterar o rumo, de alterar as consequências que, sem o avivamento, provavelmente seriam consequências trágicas, mas com o avivamento tornam-se consequências produtivas e algo que nos levará para uma dimensão maior diante de Deus. Não torna ninguém mais santo nem menos santo que outra pessoa, mas o torna capacitado para enfrentar as intempéries da vida. Nosso professor Danilo já vai dar início e, nesse momento, nós queremos deixar a cabo do nosso professor Danilo para que ele traga aí essa explanação abençoada e, ao longo das suas falas, nós iremos fazendo aqui pontuações com a graça de Deus. Professor Danilo. Amém, queridos. Bom, lendo a lição, em busca de preparar algo aí para os irmãos, é fácil de perceber dentro da nossa lição que nós temos aqui muitas reflexões muito sugestivas, né, principalmente para o nosso tempo. O próprio tema em si, da nossa lição de número 8, que fala sobre o avivamento espiritual no mundo, nos promove justamente uma série de reflexões que nos ajudam aí a entender a relevância aí desse avivamento espiritual no mundo. Talvez a primeira coisa, queridos, que nós devemos nos atentar dentro do tema é com relação à palavra mundo, né, dentro do nosso tema da nossa lição. A que mundo aqui o autor está se referindo? A que mundo o autor aqui da nossa lição está se referindo? E quando nós lemos o texto bíblico, é fácil de perceber que a Bíblia, quando usa essa palavra mundo, ela se refere ao mundo a partir de algumas perspectivas muito interessantes. Por exemplo, os autores bíblicos, quando usavam a palavra mundo, geralmente usava para criação, né? Gênesis capítulo 1, o mundo enquanto criação. Por outro lado, você vê essa palavra mundo se referindo também ao sistema político, ao sistema humano que nós desenvolvemos ao decorrer da nossa história. Sistema esse que o apóstolo João diz que, infelizmente, está corrompido. Por isso que ele diz lá no capítulo 2 da sua epístola, não ameis o mundo. Por outro lado, nós vemos os autores bíblicos, como o próprio apóstolo João, lá em João 3,16, se referindo ao mundo enquanto humanidade, enquanto civilização humana. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir daí, a nossa lição fica um pouco mais fácil, um pouco mais clara para se entender, porque o mundo ao qual o autor aqui da nossa lição está se referindo é o mundo enquanto humanidade, é o mundo enquanto civilização humana, é o mundo enquanto pessoas, o homem. E observe que o mundo enquanto ser humano, enquanto civilização, ele depende, ele necessita de viver esse avivamento espiritual dentro dele. E o que nós vamos desenvolver a partir de agora é justamente isso. Nós vamos partir por esta via e entender o quanto o nosso mundo, enquanto civilização humana, ele precisa essencialmente
ser avivado espiritualmente para que as demandas da nossa sociedade possam ser atendidas de uma forma espiritual e com os valores divinos. É uma bênção de Deus. Veja que o nosso professor Danilo já inicia fazendo meio que um panorama para você entender a expressão bíblica utilizada, tá? Tendo em vista que a nossa palavra-chave, ela gira em torno do despertar, gerar um despertamento. Veja, avivamento é a geração de um despertamento. Alguém que está meio sonolento, está meio lento, está devagar, não consegue se situar no reino de Deus. Então o avivamento provoca um despertar, um despertamento. O despertamento, ele pode ser feito com alguém dormindo ou com alguém ainda no estágio de sonolência. Tá? A pessoa não está dormindo ainda, mas ele está meio sonolento, né? Tá cochilando. A gente costuma dizer, uma expressão mais chula, está cochilando. Então ele recebe um despertamento, é como se ele recebesse um impulso eletromagnético, e ele recebe essa energia, e essa energia o faz caminhar. Então, o nosso primeiro ponto vai girar em torno disso. O avivamento produzido no tempo do profeta Ezequiel, no meio de uma devastidão terrível, extremas calamidades acontecendo, e Deus vai lá e produz avivamento. Agora, que coisa interessante, professor Danilo, que aqui nessa lição me parece muito claro a intenção do autor, do escritor, em jogar por terra a falácia de que avivamento é pulo, é grito, tal e etc. E ele vai mostrar que o avivamento é aquilo que acontece em um período de calamidade. Veja que quando a gente vai para o Antigo Testamento, que é onde estamos, o avivamento é produzido num período que as pessoas provavelmente já haviam desistido até de si mesma. E aí o profeta Ezequiel vai mostrar que no meio da calamidade há uma restauração de Deus a acontecer. Nosso professor Danilo. É interessante a gente levar em consideração esse ponto que o nosso professor Salim nos trouxe, porque se vocês observarem bem as lições anteriores que foram passadas através dos pastores que aqui estiveram, vocês vão perceber que as lições falavam de um avivamento muito mais no sentido individual, né? A gente falou sobre o avivamento no sentido de ter alcançado o ministério de Pedro, ter alcançado o ministério de Estevão, né? E a lição de hoje, ela aborda um avivamento mais dentro de um contexto social, né? Um avivamento que abrange toda uma sociedade. E pegando até o que o professor nos disse, é interessante observar o contexto de Ezequiel, né? Quando ele vivencia todas essas visões, ele recebe essas mensagens proféticas. A gente está falando de um contexto social de Ezequiel, que é do contexto cativeiro babilônico, né? Quando vocês forem, por exemplo, ler o livro do profeta Ezequiel, entendam isso. Ezequiel é um profeta do cativeiro babilônico. A nação de Israel, ela se divide por volta do ano 930 após a morte de Salomão. Ali, com essa divisão, ficam dois reinos. Esses dois reinos se corrompem, né? O reino norte acaba vivenciando o exílio assírio em 722, e a Babilônia vai justamente aí conduzir os judeus do reino sul a antiga Babilônia a partir de 3 deportações. E o Ezequiel, ele vai para a Babilônia por volta do ano de 597 a.C., e depois de 5 anos ele vai começar o seu ministério profético. E começando lá o seu ministério profético nesse contexto de exílio babilônio, ele vai receber essas visões, essas mensagens proféticas. E o interessante é que quando a gente faz um breve estudo bem sistemático, né, do capítulo 37 e 47 de Ezequiel, esses 2 capítulos nos trazem uma mensagem muito singular. E qual que é essa mensagem? Deus olha para o caos espiritual que Israel estava vivendo, que se transformou num caos social muito grande, que os conduziram ao exílio,
E quando ele olha para esse caos, através desses 2 capítulos, ele está prometendo um avivamento espiritual para a nação, que vai se resultar numa restauração social também. Sim. E é muito interessante isso. A prova desses acontecimentos, elas são vivenciadas lá em Neemias, no livro de Neemias, quando eles já começam o seu sucinto retorno, e mesmo no seu sucinto retorno, quando eles voltam, que Neemias pergunta a um dos seus irmãos como é que está a situação do pessoal, eles estão lá em grande miséria, em grande opróbrio, as portas derrubadas, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo. E aí há um ponto interessantíssimo que o professor Danilo trouxe a todos nós aqui, e você precisa apontar isso na sua classe, é que aqui houve um avivamento no âmbito generalizado. Social, geral. Então, Jesus, Deus, o Espírito Santo, quando promete esse avivamento a Ezequiel, promete avivar os seus filhos, o seu povo, porque, não se engane, o avivamento que seria trazido aqui, tanto no capítulo 37, como no capítulo 47, no 37, muito mais ainda, que aquele vale de ossos secos é uma imagem figurativa de um exército que está destruído, de um povo que está arrasado, destonado, completamente arrasado, e Deus vai trazer um avivamento, e depois que Deus trouxer esse avivamento sobre a vida desse povo, eles, avivados, restaurarão a obra de Deus em todos os âmbitos. Restaurarão Israel, restaurarão Jerusalém, restaurarão o templo, levantarão as portas, levantarão os muros, está lá escrito em Neemias, que eles começam a levantar os muros, e os seus inimigos começam a ficarem não só impressionados, mas também amedrontados, porque eles agora começam um avivamento tremendo nas suas vidas, eles começam a fazer algo que não era fácil de fazer. E outra coisa também bastante da gente poder ponderar, que vai facilitar a vida dos professores dentro dessa lição, é com relação aos profetas, né, desse contexto. Por exemplo, se você pegar a sua lição e levar em consideração o livro do profeta Ageu, você vai ver que Ageu faz parte desse avivamento, né, desse contexto de retorno da Babilônia para Jerusalém. Se você lê o livro do profeta Zacarias, é a mesma coisa. Então, quando você for preparar a sua aula, se você levar em consideração os profetas Ageu, o profeta Zacarias, o próprio livro de Neemias, o próprio livro de Esdras, você vai encontrar aí muito material, muito recurso para poder aí transmitir uma aula de qualidade, muito bem feita e edificar a igreja do Senhor Jesus. E o interessante também de pontuar essas questões é que, mesmo Deus trazendo um avivamento sobre os filhos, sobre o seu povo, quando eles começam a edificar os muros, edificar as portas, os adversários continuam perseguindo. Tem gente que acha que eu agora recebi o avivamento e agora vou ficar imune a tudo. Não, muito pelo contrário. Quem recebe o avivamento do Espírito Santo, ele acaba atraindo muito mais adversários. Porque é como os professores falaram aqui na nossa IBA. O avivamento não nos exime de passarmos por dificuldade, lutas. Já estavam na luta, na prova, no vale, e agora iriam enfrentar muito mais ainda. Porque o cristão, o homem e a mulher avivado, ele acaba atraindo tanto coisas boas como coisas que não são tão boas. Porque aí vai ter uma série de questões, como, por exemplo, inveja. Por exemplo, ele quer ser muito mais crente do que os outros. Ele se acha o dono do poder, o dono disso, o dono daquilo. Então, isso é muito interessante. Os livros que foram citados pelo nosso professor Danilo, os professores devem vasculhar esses livros. Principalmente o livro do profeta Neemias, para você entender o início de como começou todo o processo de reerguer Jerusalém. Então, continue aí, professor Danilo. A gente tem que levar em consideração esses contextos bíblicos, né? Por quê? Porque eles facilitam a nossa leitura. Outro livro também que pode ajudar os nossos amados professores é o livro do profeta Malaquias também. Malaquias é um profeta pós o período do cativeiro babilônico, e ele vai também ajudar, orientar, trazer bastante recurso para os professores
dentro da lição de número 8, que fala sobre o avivamento espiritual no mundo. Então, todos esses livros, todos esses recursos, essas bagagens, eu creio que vai ajudar, professor Salim, todos os nossos professores aí. É incrível que esse avivamento trouxe muitos inimigos, mas, como diz o capítulo 3 de Neemias, diz que o sumo sacerdote Eliasibe, ele começa a atuar nessa restauração. Os filhos de Raziná também começaram a atuar nessa ação. Veja que o avivamento começa a não só impulsionar aqueles que receberam, mas os que receberam esse avivamento começaram também a dispensar esse avivamento a outras pessoas, munidos pelo Espírito de Deus. É por isso que tem um pastor lá na nossa região que ele brinca às vezes. Ele diz, irmão, se sentar perto de um crente que dorme o culto inteiro, a única coisa que você vai querer fazer é dormir o culto inteiro. Agora, sente perto de um crente que dá glória a Deus o culto inteiro, porque no mínimo você vai se sentir constrangido a dar glória também. No mínimo. No mínimo você vai fazer isso. Então, o avivamento tem isso. O avivamento, ele atrai. Ele consegue atrair pessoas. O Espírito de Deus consegue atrair pessoas por meio do avivamento. E repito, não é pulo, não é grito, não é estripulia. Avivamento é o desejo no coração de fazer a obra de Deus prosperar. Continue aí. E dentro aí desse avivamento, num âmbito mais social, né, um avivamento que vai se ampliar para uma sociedade, e essa sociedade vai vivenciar essa experiência com Deus. Segunda-feira a gente teve, durante a nossa EBA, uma aula maravilhosa que serve até para a reflexão de hoje, né? Durante a nossa aula, o expositor ali da aula, o pastor Marcelo, ele nos trouxe o significado do que é cultura, professor Salim. Né? E o que é cultura, segundo essa aula que nós pudemos aprender? Cultura tem a ver com a capacidade do homem, de nós seres humanos, desenvolver as áreas básicas da nossa vida, né? Cultura tem a ver com cultivar a nossa arte, de construir os meios dos quais nós sobrevivemos, de desenvolver a política, desenvolver a própria religião em si. E nós temos aí esse significado de cultura que cabe muito bem para esse contexto. E por quê? Porque quando você olha a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo número 1 e 2, você vê que quando Deus cria o primeiro casal, ele vai criar o primeiro casal e vai dar uma ordem a esse casal. Qual que foi essa ordem? Nós a chamamos de mandato cultural, né, dentro da teologia. E essa ordem foi a seguinte, olha, dominem sobre todas as coisas que eu criei. Ou seja, Deus estava estabelecendo ali para o primeiro casal, para o homem e a sua descendência, esse mandato cultural, essa capacidade de ser mordomos, né, de toda a criação, de administrar a criação a qual Deus criou. E esse mandato cultural que Deus estabelece ali para nós, seres humanos, era para desenvolver a nossa cultura a partir dos mandamentos e as ordens divinas. Só que o que acontece? Quando a gente chega lá em Gênesis capítulo 3, o homem cai. O homem ele vai pecar, ele vai errar o alvo, e a partir dessa queda, os seres humanos, eles, a partir da sua descendência, vão começar a construir aí as suas culturas totalmente à parte, distante daquilo que Deus pré-ordenou na criação. E a partir daí vem a prostituição, surgiu a ideia de escravidão, a opressão de povos, vai surgir todo um processo de rebeldia onde o homem vai construir as suas culturas distante de Deus, a parte de Deus, e Deus vai estabelecer muitos juízos sobre o ser humano. E uma coisa de se destacar a partir de todo esse comentário que eu estou fazendo é que a nossa sociedade, a sociedade do século XXI, pós-modernidade, ela necessita de um avivamento. Necessita de um avivamento. Porque se a gente olha para todos os âmbitos sociais que nós vivemos, é fácil de perceber o quanto os valores estão invertidos, né? O quanto nós, seres humanos, muitas vezes tendemos a construir as nossas culturas distante de Deus. E esse avivamento, quando vem,
como a partir dos exemplos históricos de avivamentos sociais, ele busca justamente promover essas transformações sociais que tanto nós desejamos e que muitas vezes, apenas a partir das nossas ideologias, nós não conseguimos. Sim. Fica bem complicado. Então veja que nesse primeiro estágio, a gente conseguiu trazer, nesse primeiro tópico, bastante informações dentro dos capítulos 37 e 47 de Ezequiel, que são duas histórias muito conhecidas e que você entende claramente ao lê-las que Jesus, o Espírito Santo, está trazendo um avivamento sobre esses povos. E um outro detalhe interessante é que o avivamento ele segue etapas, né? Ninguém consegue o avivamento da noite para o dia. O avivamento é algo que demanda tempo. Ele segue etapas. Isso fica claro em Ezequiel 47. Nos estágios da água, né? O cara inicia, ele começa, depois ele vai para um estágio mais de intimidade, de oração. Depois ele vai para um estado de mais intimidade ainda, até que o Espírito Santo entenda ou veja que ele necessita desse avivamento. Porque o avivamento não é dado por futilidade ou para exibicionismo. É preciso entender isso. Eu vou buscar aqui o avivamento porque eu vou pregar e vou arrebentar a boca do balão. Não vai fazer. Porque o avivamento não é dado para exibicionismo. O avivamento é trazido para transformar a vida, a área e a situação de onde você está. O avivamento, professor Danilo, ele transforma não só o que foi avivado, mas como todo o seu entorno. O avivamento não é para se exibir, não é para dizer que você é mais crente, para dizer que você é profeta, é isso, é aquilo. O avivamento é justamente para isso. O avivamento, ele provoca mudanças extremas, tanto no ser humano que o recebeu, como o entorno desse ser humano. Nós já vamos agora para o nosso segundo ponto, já faltam menos de meia hora, e corre muito rapidamente. A gente vai falar um pouquinho sobre os grandes avivamentos que aconteceram no mundo, sobretudo na região da Europa. Nosso professor Danilo vai trazer algumas coisas aí sobre esses grandes avivamentos que aconteceram e iniciaram na Europa, e depois foi para os Estados Unidos, e aí tivemos as raízes do avivamento pentecostal, que culmina já aqui no nosso território. Mas o professor Danilo vai trazer as informações. Olha só, professor Salim, que interessante a gente poder entrar dentro desse assunto, né? A gente entra dentro desse tipo de assunto, nós estamos estudando a própria história da igreja. Sim. Né? Esses 2000 anos aí de história. Quando você olha para a história da igreja, para esse processo de quase 2000 anos, é fácil de perceber que, por mais que a igreja do Senhor Jesus passou por momentos muito difíceis, o Senhor Jesus, através do teu Espírito, promoveu uma série de avivamentos sociais e que transformaram o contexto de caos social em conversão, valores divinos e muita prosperidade material e principalmente espirituais também. E a nossa lição aqui nos traz alguns exemplos, queridos. Quais são esses exemplos? Nós temos aí os grandes avivamentos no mundo. Nós temos, no contexto europeu, na Alemanha, que por volta do ano de 1722, acontece o avivamento entre os morávios. É interessante esse avivamento que acontece entre os morávios, né? Esse avivamento ele acontece dentro de um contexto da Guerra dos 30 Anos. É um contexto de guerra religiosa, né? Protestantes e católicos estão em conflitos por decorrência da Reforma. E por mais que está acontecendo essa guerra religiosa na época, Deus está promovendo o quê? Ele está promovendo um avivamento entre esses irmãos da Morávia. Sim. E ele transmite um avivamento tão profundo entre esses irmãos que transformações sociais vão acontecer mesmo dentro desse contexto de guerra religiosa, né? Por exemplo, se você vai estudar sobre esse avivamento entre os moravianos, você vai ver que jovens moravianos que estavam desfrutando ali daquele avivamento, eles se vendiam como escravo, né? Que eles viviam dentro de um sistema escravagista, e eles se vendiam como escravos para poder evangelizar escravos dentro de certas regiões e localidades que ainda não tinham tido qualquer tipo de contato com o evangelho.
E olha só que bonito isso. Coisa extraordinária. Extraordinário. Justamente, professor Danilo, nessa época é que houve uma abrangência muito grande nas missões mundiais. As missões modernas, né? Missões modernas, né? Todo bom missionário parte dessa premissa de estudar esses episódios narrados pelo professor Danilo, porque eles são episódios inspiradores. Imagina, você se vendeu, você se vende para que você possa chegar a povos que numa normalidade não chegaria. Então, isso levou o evangelho para além das fronteiras que eles estavam acostumados a estarem. Isso é muito interessante, muito importante você frisar na sua aula para o seu aluno, para que essa mensagem revigore o teor missionário que deve haver no meu e no seu coração. Nunca se houve uma época em que a igreja brasileira precisasse tanto voltar às práticas antigas de como se fazer missões. A gente modernizou tanto que já há pastores que digam que não se precisa mais fazer o evangelismo corpo a corpo. Basta ir na internet, nas redes sociais, e você alcança muito mais gente, deixando de lado o que os apóstolos ensinaram e o que a igreja primitiva fez, e deu certo. Não é só que fez. Essa que é a questão. A igreja primitiva fez, é algo atrasado, ultrapassado, agora nós temos as redes sociais, tal, não sei o quê. Não, não é isso. Não é sobre isso. É que eles fizeram e deu certo. É o modelo que a Bíblia nos deixou para seguir. E era por isso que esses moços jovens se vendiam, porque talvez nessa época as redes sociais não eram tão fortes como hoje. Mas mesmo assim, a sua intenção do corpo a corpo, com povos não conhecidos, povos até com restrições extremamente estreitas, eles iam lá. E a gente perdemos essa identidade, sobretudo o sul do país. Tá, o meu professor Danilo? Eu sou de Alagoas, da região nordeste do país, e eu vou dizer algo aqui, não é algo discriminatório, entendo o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a região nordeste ainda preserva, com muito afinco, o evangelismo no corpo a corpo. Eu digo porque eu vim recentemente de lá, e ainda há, todos os domingos, evangelismo de porta em porta. E outra, a igreja, sobretudo a alagoana, batiza milhares de pessoas todo ano. Todo ano. E isso a gente tem sentido muita falta no sul do Brasil. Nós não temos evangelismo. Nós não temos. Eu não tenho. Eu nunca fui. Eu estou aqui, vai fazer um ano, eu nunca fui. Não é uma crítica, é uma constatação. Precisamos voltar a fazer isso, porque isso deu certo. Sempre deu certo. Eu tenho conversado com alguns amigos meus, sobretudo até dirigentes de congregação aqui do campo, e tenho dito, quando precisarem de ajuda nessa questão, para fazer esse tipo de trabalho, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu consigo fazer. A gente vai lá, a gente faz, a gente sai no domingo, evangeliza, faz concentração, e Jesus vai salvar, porque os grandes avivamentos demandaram isso. Amor por missões, por alma. Então, nosso professor Danilo vai continuar, porque temos ainda aí um avivamento que acontece na Inglaterra. Na Inglaterra, até pegando até um gancho aí para poder tecer mais algumas coisas sobre o que o professor Salim nos trouxe nesse momento. É interessante que hoje a gente tem vários tipos de meios, né, mecanismos, instrumentos para poder propagar o evangelho. Sim. Nesse momento você está nos assistindo através do Facebook, talvez através do YouTube. Então essa mensagem, em pleno século XXI, é uma mensagem que se torna muito mais acessível através desses mecanismos tecnológicos que nós temos à nossa disposição. Mas, por exemplo, olha só o exemplo aqui dos morávios, né, onde esses jovens se vendiam como escravos para poder transmitir essa mensagem a escravos que nunca tinham tido aí um contato com o evangelho. A influência desses cristãos, professor Salim, foi tão grande que eles impactaram a vida de John Wesley. A vida de John Wesley. E se você lê a biografia de John Wesley,
John Wesley tinha muitas frases que são muito marcantes. Uma delas é que quando proibiram John Wesley de pregar dentro das igrejas anglicanas da época, ele disse: "O mundo é a minha paróquia." Olha só que interessante. Ele andou, segundo algumas estimativas, cerca de 9.000 quilômetros por ano para pregar o evangelho. Meu Deus. E tudo a cavalo. Não tinha as mesmas facilidades que nós temos hoje. Segundo alguns comentaristas, ele pregou durante a vida inteira milhares e milhares de pregações. E o interessante é que, através da vida de John Wesley, de George Whitefield, né, esses homens de Deus dentro do contexto da Inglaterra, eles viveram esse avivamento no sentido individual, e esse avivamento dentro de um contexto mais individual que eles viveram, transformaram a sociedade a qual eles viviam. Existem historiadores cristãos que dizem que a Inglaterra, quando ela vivencia os seus processos de revolução industrial, foram processos que não foram tão sangrentos como, por exemplo, a própria Revolução Francesa. Por quê? Por conta da presença das pregações de John Wesley dentro do seu contexto. As pregações de John Wesley, de vários homens de Deus, foram marcantes e elas transformavam a sociedade de tal forma que a sociedade era abraçada por esses avivamentos que esses homens viviam. Então são atuações do Espírito Santo extraordinárias. Já saindo desse episódio, a gente tem um outro exemplo bem importante, que é o avivamento no país de Gales. Estava lendo e a gente percebe que um adolescente de 13 anos de idade, irmãos. Olha, um adolescente com 13 anos de idade recebe uma visão de Deus em um domingo, dizendo Deus a ele que ele seria avivado, tanto ele como alguns dos seus colegas. Mas, para que esse avivamento chegasse, todos precisavam abandonar a prática do pecado. Eu estava fazendo ontem uma live, professor Danilo. Eu faço lives em várias plataformas digitais, mas eu estava fazendo hoje pela manhã, uma lá no nosso TikTok, e eu estava informando. Quando você faz uma live, que você traz uma mensagem no âmbito mais exortativo, trazendo a pessoa para um estreitamento espiritual com Deus, rapaz, ninguém vai lá. Você começa a profetizar, por mais louca que seja a profecia, por mais insana, como o pastor falou ontem, que seja a profecia, o cara está lá. E ainda sai compartilhando, o cara compartilha, outro entra, compartilha, outro. Porque o mundo dos dias atuais não está ainda de todo preparado para o grande avivamento que está por vir. É por isso, eu já li um livro, Por que tarda o grande avivamento? Por que tarda? Por causa disso. Quando o jovem de 13 anos recebe a mensagem de Deus, Deus é claro, vocês serão avivados. Mas vocês têm que abandonar todas as práticas pecaminosas. E o pecado hoje virou um bichinho de estimação. O cara não quer largar. Entendeu? O cara não quer largar. É em N situações. Não vamos aqui entrar nesse mérito, mas em N situações. Então veja que ele recebe a informação. E segundo a nossa lição, diz que foi tão grande o impacto daquela visão, tão grande, de Deus, que por volta do ano de 1904 a 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo. Professor Danilo, é justamente isso que o avivamento faz. O avivamento não é algo que fica restrito dentro de uma caixinha e fica ali, não. O avivamento, ele se expande. Depois que o avivamento chega, eu já vi, já presenciei, porque entenda, o grande avivamento, o avivamento que todos nós esperamos ainda não aconteceu, mas fagulhas desse avivamento já podem ser vistas, e eu já vi. Eu digo ao senhor que eu já vi. Eu me lembro que a cidade de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas, ela é uma cidade, sendo que uma é a parte baixa e a outra é a parte alta. Eu me lembro que quando começamos a evangelizar os loteamentos Hélio Jatobá 1 e 2, e agora tem até o 3, e outros que ainda estão fazendo, não havia uma igreja sequer.
Era só cana, cana. Eu lembro-me como hoje, eu era jovem, adolescente, e andei em muitos lugares carregando caixa de som nas costas. Colocava num lugarzinho, pedia alguém que colocasse uma tomada, ligava, pregava. E hoje, quem for a Alagoas, em São Miguel dos Campos, a Igreja Assembleia de Deus tem mais de 25 igrejas na cidade. Todas lotadíssimas. Tudo fruto de um avivamento. Tudo fruto de um avivamento daquela época. Quando éramos jovens, adolescentes. Foi eu que fiz? Não, quem fez foi o Espírito Santo, que nos impulsionou a evangelizar toda aquela área junto com quem já estava lá. Com quem já estava lá. Então, toda a salvação de alma é fruto de um avivamento. Quando você vê o pessoal disperso em casa, só de churrasco em churrasco, nunca tem tempo para fazer evangelismo, nunca tem tempo para fazer as coisas de Deus. Falta na vida dele, na vida dela, avivamento do Espírito Santo. Senão não consegue. E todos esses avivamentos aqui, tanto na Inglaterra, como também entre os morávios, depois a gente passa para o avivamento na nação americana, né, o próprio Brasil, através do nosso movimento pentecostal, todos esses avivamentos aconteceram, inicialmente falando, de uma forma individual. Né? Homens se dispuseram justamente para tirar tempo para Deus, para poder consagrar suas vidas, para poder viver uma vida realmente de oração. E a partir desses homens, dos seus métodos de evangelização, sendo motivados pelo Espírito Santo, outras pessoas foram abraçadas por esse avivamento. Né? Por isso se faz importante que nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus que já tivemos essa experiência de conversão, de vida com Deus, mantermos acesos, né, com o fogo do Espírito no nosso coração, plenamente dispostos para sair para uma sociedade que realmente necessita, precisa ser avivada. Pois é isso aí. Nós gostaríamos que o nosso professor Danilo falasse um pouquinho dessas raízes do avivamento pentecostal. O pastor ontem tocou nesses assuntos e depois eu fui até fazer algumas ponderações com ele, falar sobre o avivamento trazido pelos pais da igreja e também por alguns que vieram da reforma protestante, a questão dos 5 solas, que infelizmente omitiram o sola do Espírito Santo, e depois eles deram uma ênfase maior. E aí, antes disso, nós temos as raízes, né, de onde se iniciou esse avivamento pentecostal. Mas o professor Danilo vai trazer alguma coisa para a gente já ir para o tópico 3. Nós temos aqui no ponto de número 3 algumas informações bastante importantes sobre as raízes do avivamento pentecostal, cujo qual nós vivemos aqui no nosso país. Eu vou ler alguns trechos aqui que eu creio que vai elucidar alguns pontos aí na sua mente. Por exemplo, no ano de 1900, Charles Fox, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Betel, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Já em 1901, no Texas, o pastor negro, filho de escravos, William Seymour, pertencente a um grupo de santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo, com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Nós, assembleianos, somos frutos, né, desse movimento pentecostal moderno, que se inicia justamente a partir das obras desses homens. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali, começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa, no número lá no 302, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. Ali,
começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Então, as nossas raízes pentecostais estão aqui, né? Estão justamente aqui. Verdade. Veja que coisa incrível, que é tão longe, tão distante, mas um avivamento, ele, repito, faço mais uma vez a minha reiteração, reitero. O avivamento não conhece fronteiras. O verdadeiro avivamento não conhece fronteiras. Não há fronteiras para o verdadeiro avivamento. Algo que começou em Los Angeles, na Rua Azusa, veio parar aqui no Brasil, por intermédio dos dois, são suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre. E chegando aqui, implantaram a nossa igreja que nós pertencemos. Tudo proveniente de um grande avivamento, irmãos. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus, sempre foi marcada por esse fervor do Espírito, Sim, né? sempre. É uma igreja que sempre tem no seu embojo o avivamento espiritual como base, princípio, como motor que lhe conduz para ganhar almas para o reino de Deus ao longo dos anos. O senhor até contou o testemunho da sua conversão. A minha conversão se deu na cidade de Osasco. Sim. Né? A cidade de Osasco, eu cresci em Osasco e desenvolvi enquanto adolescente em Osasco. E eu me voltei para o Senhor novamente com 20 anos de idade, 21 anos. Né? E naquela vida promíscua toda que estava vivendo, uma das coisas que mais me impactou foi justamente esse avivamento, né, entre os nossos irmãos pentecostais. Porque ali na periferia, onde a gente morava, quantas vezes, professor Salim, os missionários estavam ali nas ruas, estavam ali propagando a mensagem do Evangelho. E a partir do trabalho desses homens, desses servos de Deus, que com muita simplicidade abraçavam pessoas e conduziam justamente ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, eu fui fisgado ali naquele momento. Então, esse trabalho das nossas igrejas, enquanto movimento pentecostal, onde esse fervor do Espírito é propagado dentro da sociedade, eu creio que tem transformado muitas vidas e a gente tem que estar disposto justamente a vivenciar isso. Veja bem, já entrando aqui no nosso terceiro tópico, para a gente fazer a nossa conclusão, os avivamentos mudam a história. Os avivamentos mudam a história. A primeira verdade que aprendemos sobre isso é que os avivamentos, eles provocam impactos no mundo, tá? E aí a gente tem não somente isso, mas nós temos a geração dos avivamentos trazidos por esse impacto. Veja que é consenso entre os estudiosos, segundo a nossa lição, a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos, como disse o professor Danilo, na política, na economia e na cultura. Então veja que o avivamento, ele não fica só enclausulado em determinado segmento. Ele impacta toda a esfera social, política, econômica e cultural. É o que o professor falou quando ele falou sobre as inúmeras culturas, cultura que a pessoa vem trazendo. Tudo isso é produzido, gerado por um impacto que vem dos avivamentos ao longo dos anos. E o mais interessante é que a nossa próxima lição, ela será extraordinária, porque ela vai pegar um gancho dessa lição para já jogar o avivamento no Brasil, após o que aconteceu na Rua Azusa. Então, os professores devem ficar atentos, porque dentro dessa lição já há subsídio suficiente para você falar das causas que levaram o Brasil a passar por esse processo. Mas vamos aí deixar o nosso professor trazer alguma coisa nessa geração, a geração que vem depois do avivamento, como essa geração ficou após o avivamento, e aí depois nós seguimos para a nossa conclusão, que nós temos 5 minutos. Vamos lá. Bom, dentro dessa última fala, o que eu quero aqui destacar para vocês é que, se você for analisar os avanços civilizatórios que nós tivemos até aqui, todos esses avanços, bem como a sua maioria,
se deram por influência do Evangelho. Né? Não é por acaso que a escravidão foi abolida após a influência dos ensinamentos de Jesus Cristo dentro do nosso mundo. Se você olha para a antiguidade, você vê que a ideia de civilização era uma ideia muito mais, a grosso modo, rústica, severa, selvagem. E dentro de um processo histórico, nesse período de quase 2000 anos, os ensinamentos de Jesus mudaram muita coisa nesse sentido. Por exemplo, a ideia de direitos humanos. O homem antigo da antiguidade não tinha, né, o que nós temos hoje, enquanto direitos humanos. E este marco, dentro do nosso período moderno, é marcado pelo quê? Pela influência do Evangelho. E todos esses avanços civilizatórios que nós tivemos, professor, é resultado do quê? De homens de Deus que se levantaram, vivenciando um avivamento individual, e esse avivamento individual, ele se propagou para a sociedade. Sim. Marcando todas as nossas gerações, nos trazendo avanços e vivendo de uma forma um pouco mais formidável com relação ao homem antigo. O avivamento é tão extraordinário que ele foi capaz de influenciar nas confecções, pelo menos ao que eu conheço, de 2 constituições. A primeira constituição que foi influenciada por esse avivamento foi a Constituição criada por Thomas Jefferson dos Estados Unidos. Eu fiz um trabalho um tempo atrás, e com isso eu já digo antecipadamente que a Constituição brasileira também é criada aos moldes da Constituição americana. Tá? Quando você lê a Constituição brasileira e a Constituição americana, você vai ver muito das duas. Grau de parentesco. Sim, muito parentesco entre ambas, porque a Constituição brasileira, ela carrega muitos traços da Constituição americana, mas, sobretudo, a Constituição americana, que foi criada por Thomas Jefferson, e aqui você vê a influência do avivamento na política. Na vida dos puritanos também. Sim, na vida dos puritanos. Quando Thomas Jefferson vai escrever, ele dedica uma parte da Constituição americana só para falar de Deus e quem ele julga ser Deus. Aquilo ali é extraordinário. Eu li aquele trecho um tempo atrás, quando ele vai dizer que os Estados Unidos da América é uma nação poderosa, mas que Deus é o centro dessa nação poderosa. E eu fiz até um trabalho na escola, quando estava no ensino médio, falando dessa parte da Constituição americana, que é algo chocante. Eu não conhecia, você vê que coisa incrível, eu não conhecia quando estava fazendo o médio, e eu passei a ter contato com esse fragmento. Meu Deus do céu, como é que podem, na Constituição brasileira, criada por homens, tá lá. Eu era para me ter trazido um recorte, ter colocado aí, mas acabei não colocando. É algo extraordinário, parece uma passagem bíblica o negócio. Quando ele começa a falar, você arrepia. Porque você vê puramente a ação do Espírito Santo na vida desses políticos, e bem como o senhor mesmo disse, dos puritanos. Tá? E isso vem trazido para o nosso Brasil. Veja que esse impacto foi tão profundo que hoje nós temos gente usadas pelo inimigo, vou usar esse termo, querendo alterar vários pontos da Constituição, que é pró-família, pró-Deus e por aí vai. Porque não suportam, não aguenta. Tem um texto na Bíblia que diz que o poder de Deus é tão grande, é tão extraordinário, que ele causa comichões nos ouvidos. As pessoas não querem ouvir, não querem entender. Mas a verdade é essa. Os avivamentos deixaram um rastro na esfera social, em ambas as etapas, em ambas as fases. Vamos lá para a conclusão, professor Danilo? E a gente já encerra por aqui. A nossa conclusão diz que Deus deseja operar nas igrejas no mundo e promover um poderoso avivamento. Antes de falar isso, retornando aqui, nessa geração, depois do avivamento, a gente, infelizmente, tem que trazer essa constatação que muitas igrejas, elas deixaram o fogo do Espírito apagar. Infelizmente, elas deixaram. Deixaram como? Deixaram com aquela conversa de tem nada não, deixa para lá, é normal, deixa entrar, deixa vir, a modernidade é tão grande. Hoje você vê, não querendo atingir imagem de ninguém, mas você vê cantores gospel com associação com o mundo, se trajando de todas as formas e maneiras. É incrível. Tá? Então, a nossa conclusão diz de forma clara, já encerramos aqui, que Deus deseja promover uma vez mais esse avivamento extraordinário. Eu já quero agradecer a Deus
por você que esteve conosco. Muito obrigado por estar aqui. Compartilhe esse vídeo. Marque os seus amigos. Você que é professor, assista esse vídeo ao longo da semana para trazer uma aula poderosa aos seus alunos. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, uma vez mais, que está passando aí na tela. Você aqui de Arapongas, você pode aí estar procurando os nossos patrocinadores e consumindo os seus produtos, né? Que eles têm ajudado a obra de Deus. Desde já eu agradeço a todos e dou a oportunidade ao Danilo para ele agradecer também. Quero agradecer a todos e que Deus esteja abençoando aí o final de semana de cada um de vocês.